Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado pela sua audiência. A gente começa o Redação Final desta terça-feira, 18 de junho de 2024, também a edição de número 50 do Redação Final, falando dos projetos que foram aprovados pelos deputados estaduais são-mato-grossenses. Na sessão de hoje, durante a ordem do dia, 4 matérias estavam pautadas e as 4 foram votadas pelos deputados estaduais. E a gente começa falando do projeto de lei de número 75, apresentado no ano passado pelo deputado Antônio Vaz, do Republicanos, e que foi discutido, votado e aprovado em sua redação final, e que trata da obrigação aos planos de saúde de informarem as mulheres que são vinculadas a esses planos, que estejam grávidas, sobre as coberturas que elas têm direito em casos de urgência e emergência. Isso de maneira independente se o plano de saúde contratado por essa gestante possui a cobertura de obstetrícia ou não. Segundo o deputado Antônio Vaz, esse projeto de lei foi baseado em entendimentos da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e também em outras decisões judiciais que entendem que, apesar de um plano de saúde, na situação de não oferecer cobertura em obstetrícia, os casos de urgência e emergência também, situações urgentes também precisam acolher essa beneficiária desse plano de saúde. Então, a obrigação, na verdade, e eu quero reforçar aqui, a proposta pelo deputado Antônio Vaz é que os planos de saúde informem sobre essa situação. Seu plano pode ter ou não obstetrícia, mas em casos de urgência e emergência, você, mulher grávida, tem direito ao atendimento. Então, matéria aprovada em sua redação final e agora sim vai para a sanção do governador Eduardo Riedl. O segundo projeto de lei, a gente vai para a próxima tela, também aprovado hoje pelos parlamentares sul-mato-grossenses, é o projeto de resolução de número 11 em discussão única, apresentado pelo deputado Roberto Achioca, do União Brasil, e que concedeu um título de cidadão sul-mato-grossense. Esse nome, ele tramita de maneira sigilosa, a gente já explicou isso antes aqui no Redação Final, ele tramita de maneira sigilosa até para preservar tanto o nome da pessoa que está sendo homenageada, como também nos deputados estaduais, para que eles se sintam mais confortáveis em fazer essa votação. Após a aprovação desse título, ele vai para a publicação do Diário Oficial do Poder Legislativo e aí sim o nome é amplamente divulgado pela Casa Legislativa. Bom, esse foi o segundo item da sessão de hoje. Vamos para o terceiro projeto, que foi votado também nesta terça-feira, 18 de junho, é o projeto de lei de número 224 de 2023, a matéria apresentada pelo deputado Neno Razuc e que foi discutida, votada e aprovada em sua segunda discussão e que trata sobre um aviso sobre o fim do período gratuito de serviços oferecidos em Mato Grosso do Sul. Um exemplo muito prático de uma situação como essa. Você resolveu experimentar 30 dias de um serviço de assinatura de streaming, por exemplo, Netflix, né? Acabou esses 30 dias, essa assinatura, o próprio sistema cria de fato a assinatura de maneira automática. E de acordo com essa proposta aprovada hoje pelos deputados estaduais, essa cobrança automática depois de um período de teste, ela não pode mais acontecer aqui em Mato Grosso do Sul. Então, a justificativa do deputado Neno Razuc é evitar essa contratação automática desses serviços e, após o fim do período de teste, o consumidor ele tem que fazer uma solicitação expressa, ele tem que confirmar de alguma maneira que ele quer sim a contratação desse serviço. Inclusive, ele cita o Código de Defesa do Consumidor, que diz que essa prática da contratação automática depois de um período de teste, ela é abusiva frente ao consumidor. Matéria, então, aprovada em sua segunda discussão e vai para análise Aliás, vai para análise não, ainda vai para passar por uma redação final por ter sofrido emendas ao longo de sua tramitação. E o último item votado hoje pelos deputados estaduais foi o projeto de lei de número 116, matéria apresentada pelo deputado Paulo Correa, do PSDB, que hoje presidiu a sessão, matéria discutida, votada e aprovada em sua primeira discussão e que institui no calendário oficial de eventos aqui do nosso estado a Pantaneta, né, que talvez não, é a maior micareta aqui de Mato Grosso do Sul, acontece sempre lá em Aquidauana. E pelo texto apresentado pelo deputado Paulo Correa, que inclui essa festa no calendário oficial de eventos, depende muito também da organização, mas inclui que a festa ela estaria sendo homenageada, estaria sendo representada no nosso calendário oficial de eventos dos meses de setembro e outubro, né? Como eu disse, é a maior micareta do estado, existe desde 1997, eu fui dar uma olhadinha, no ano passado, mais de 30 mil pessoas participaram da Pantaneta e justamente, inclusive justificativo do deputado Paulo Correa, pelo potencial de unir o ecoturismo
e também essa possibilidade do festival cultural se justifica a inclusão da Pantaneta nos meses de setembro e outubro no calendário oficial de eventos do nosso estado. Bom, esses foram os 4 projetos de lei aprovados hoje pelos deputados estaduais, que também deliberaram sobre 4 requerimentos, 14 indicações, 3 moções de congratulação e uma moção de pesar. Esse foi então o balanço da sessão desta terça-feira, 18 de junho de 2024, aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Bom, 11 horas e 26 minutos, a gente segue ao vivo aqui com Redação Final pela TV Alemes, canal 7.2 e também pelo nosso YouTube, o Assembleia Legislativa de MS. Durante o grande expediente, vários deputados falaram. Entre os parlamentares, a gente vai destacar agora, inclusive vai participar ao vivo com a gente aqui no estúdio da TV Alemes, a deputada Gleice Jane, que eu queria convidar para se aproximar. Deputada, muito bom dia para a senhora. Bom dia, agradeço o convite para participar aqui, para fazer um debate aí com a população nesse momento. Bom, a deputada ocupou a tribuna durante o grande expediente. Ela comentou sobre a tramitação do projeto de lei 1904 de 2024, que está tramitando no Congresso Nacional. Certamente você que acompanha o noticiário viu muito o debate sobre esse assunto, em especial a partir da última semana. A ementa desse projeto, a gente foi consultar no Congresso, diz que acrescenta dispositivos ao Código Penal brasileiro, mas que na prática traz uma equiparação ao crime de homicídio em situações específicas de aborto. A deputada Gleice Jane, como eu falei, comentou sobre esse assunto no grande expediente. Eu queria começar perguntando para a senhora, deputada, a avaliação da senhora sobre essa equiparação. De que maneira a senhora observa isso? A senhora, até dando um spoiler, a senhora criticou isso na tribuna hoje, né? Bom dia mais uma vez. Sim, nós fizemos hoje uma crítica e trouxemos essa pauta hoje para o plenário. Primeiro é importante a gente fazer uma avaliação, né, de que os especialistas, inclusive a OAB também já fez uma avaliação jurídica do projeto, e o projeto ele é inconstitucional. Então, a gente não está debatendo algo que realmente vai acontecer, mas o que está em discussão hoje é como que a política também pensa e como é que ela se organiza nesse processo, né? O projeto que hoje está em discussão no plenário da Câmara, ele condiciona as mulheres que são vítimas de violência sexual, as mulheres que por algum motivo correm risco de vida durante uma gestação, né? E as mulheres que estão grávidas de fetos anencéfalos, que são aqueles casos em que sabe-se que a criança vai nascer natimorta, ela não vai ter vida, né? Então, são esses 3 casos em que hoje há o direito, né, ao aborto, em que as mulheres e as crianças têm o direito ao aborto, e a Câmara Federal hoje, através desse PL 1904, quer proibir que essas mulheres tenham direito a partir de 22 semanas. Ocorre que, quando a gente fala especialmente de crianças, né, uma criança vítima de violência sexual, uma criança, para a gente descobrir o processo de violência sexual, e normalmente isso acontece muito dentro dos lares, né, porque todas as histórias que diz respeito à violência sexual de criança acontecem dentro de casa. Ou é um pai, um padrasto, um irmão, um tio, um vizinho, alguém próximo em que violenta essa criança dentro do espaço de segurança dela. E essa criança não tem segurança de falar sobre isso, porque junto com isso vem ameaças também. Então a criança, muito dificilmente a criança às vezes nem compreende o que está acontecendo com ela, né? não compreende que ela está sendo vítima, porque ela não tem conhecimento sobre isso, mas ela é violentada e junto com isso sempre vem uma ameaça. É muito comum a gente ver nesses relatos a ameaça de que se você contar eu mato a sua mãe. Isso é um relato muito comum, né? Que são feitos para as crianças. As crianças não falam sobre isso. Para a gente descobrir uma situação de violência contra as crianças, é preciso todo um processo psicológico de acompanhamento e normalmente isso acontece nas escolas. As escolas começam a perceber comportamentos diferentes das crianças. Agora, essa criança, numa situação que ela nem conhece o seu próprio corpo e que ela engravida posterior a um caso de abuso sexual, até perceber-se que essa menina está grávida, né, que há uma gravidez posterior a um abuso, isso já passou esse tempo. Então, o PL hoje diz que é condenar essa criança
a ser mãe ou a ser penalizada, porque aí ela vai ser penalizada conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, é entender que ela é uma criminosa. É transformar uma vítima, hoje, uma vítima de violência sexual em criminosa. Nós temos outras situações, como, por exemplo, uma mulher que corre risco de vida, que já é mãe, que é casada, que tem uma vida, que optou por ser mãe, mas que em determinado momento ela passa a correr risco de vida. Ela vai ter que optar se ela quer morrer ou se ela quer ser presa. Então, é sobre isso que o projeto hoje apresenta na Câmara Federal. A gente sabe que o projeto é inconstitucional, mas esse debate é importante a gente fazer, porque ele é um debate que, muito mais do que discutir vidas ou qualquer outra pauta, é um debate que diz respeito ao controle sobre a vida das mulheres, sobre os corpos femininos. Então, hoje o que a gente apresentou aqui foi um pouco do que está sobre o fundo, né, desse debate todo. Não é o debate da vida, nunca foi sobre a vida, é sobre o controle aos corpos femininos, sobre o controle à vida das mulheres. Eu ia perguntar justamente sobre isso para a senhora agora, que foi um ponto que a senhora destacou durante o grande expediente, né? Existe o projeto, mas na avaliação da senhora existe então um outro contexto ao qual o projeto está inserido, mas esse contexto é um contexto maior. Sim. Eu avalio dois contextos. Né? Primeiro, que é esse sobre o controle da vida das mulheres. E a gente, hoje, inclusive, eu falei que o controle sobre a vida das mulheres, desde o processo da Inquisição, a gente sempre somos nós as vítimas desse processo. Né? Porque na Inquisição, as mulheres eram condenadas a ser queimadas nas praças públicas. Isso não é coisa de filme, isso foi real, que aconteceu realmente. Porque elas tinham o conhecimento sobre as ervas, porque elas podiam curar as pessoas, porque elas sabiam fazer o chazinho que hoje todo mundo toma e que nós já tomamos e que tomamos com frequência. Era esse o crime que as mulheres cometiam naquele período e que elas eram queimadas. 80% das pessoas que foram mortas naquele período eram as pessoas que tinham conhecimento sobre a natureza e essas pessoas eram, na sua maioria, mulheres. Então, desde esse período, a gente percebe que há um controle sobre os corpos e sobre a vida das mulheres. Ao longo da história, a gente vem lutando para conseguir conquistar direitos iguais. Nós ainda não temos salários iguais, nós não temos direito de participação na política de forma igual, a gente não conquistou a igualdade na sociedade. E a todo momento essas pautas polêmicas, elas vêm para ter controle sobre as nossas vidas. Esse é uma das pautas que está sobre o fundo desse debate todo, que é o controle sobre os corpos das mulheres. Mas tem uma outra pauta que também a gente percebe que esses debates, porque eles são polêmicos, porque eles envolvem a população, porque as pessoas querem discutir sobre isso, umas são favoráveis e contras, eles sempre acontecem e as mulheres sempre perdem direitos nos momentos em que nós temos outras crises, como, por exemplo, crises econômicas. Nós, nos últimos anos, enquanto nós ficamos discutindo a pauta da sexualidade, enquanto nós ficamos discutindo as pautas que dizem respeito à vida das mulheres, foram aprovadas várias reformas que dizem respeito à vida do povo. Né? E se a gente não estivesse envolvido com essas pautas que, ao final da história, não tiveram grandes transformações na vida na sociedade, a gente estaria debatendo coisas sérias, como, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, as terceirizações, todas essas reformas e essas propostas que passaram ao longo dos últimos anos no país, elas interferiram de maneira direta na vida das pessoas. E nós vimos os pobres ficarem mais pobres e os ricos ficarem mais ricos. Nós vimos a desigualdade social aumentar nesse processo. Então, para que essas pautas fossem implementadas na sociedade, que essas reformas fossem feitas sem que o povo se manifestasse, era importante ter pautas aleatórias que envolvesse a população. E mais uma vez a gente está vendo isso, porque nós já sabíamos que essas pautas iriam vir no momento em que nós vamos discutir em processos eleitorais nos municípios, esse ano é um ano de eleição, e nós temos uma outra reforma que vem aí com toda a força, que é a reforma tributária, e que novamente mexe na vida das pessoas. Então, para que distrair a população, para que a gente não faça um debate sério sobre aquilo que interfere na vida econômica das pessoas, nós, mais uma vez, a extrema-direita traz para o debate da política uma pauta que é inconstitucional, mas que diz respeito ao controle à vida das mulheres.
Então, tá certo. São 11 horas e 36 minutos. Eu gostaria de agradecer a senhora deputada por ter vindo conversar primeira vez ao vivo aqui com a gente na TV Alemes. Bom, quem quiser reassistir na íntegra o discurso, a fala da deputada Gleice Jane durante o grande expediente da sessão de hoje, tem reprise ao longo da nossa programação, mas também já está disponível lá no nosso canal do YouTube, o Assembleia Legislativa DMS. É só procurar, que é bem fácil. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa semana para a senhora. Muito obrigada pela participação e a gente está aqui com essa disposição para fazer esse debate, para poder falar realmente sobre aquilo que diz respeito à vida das pessoas e aquilo que diz respeito à vida das mulheres. Para a gente é uma pauta prioritária, a gente vai estar sempre seguindo nesse debate. Obrigada. Mais uma vez, obrigado. Bom, a gente segue ao vivo com Redação Final agora para falar de pedágio, né? Foi anunciado, aliás, o reajuste do valor cobrado nos pedágios da BR-163, um debate muito antigo aqui em Mato Grosso do Sul. O deputado Caravina, durante o pequeno expediente, falou sobre esse assunto, inclusive propôs que o Ministério Público Estadual questione na Justiça esse reajuste. Nós tínhamos um acordo, e aí está aqui, eu tenho documentos aqui com relação a esse acordo que foi feito dentro de uma reunião, só pegar aqui para mostrar para vocês, tinha um acordo que tinha sido decidido numa reunião da NTT, tem aqui a 51ª reunião ordinária da NTT, que enquanto não ficasse definido a repactuação, não teria aumento do pedágio. Aí eles vieram agora dizendo, não, mas não é aumento, é um reequilíbrio inflacionário. Como você vai reequilibrar um contrato que não foi, que existe uma determinação, uma negociação para ele ser repactuado, a repactuação não acontece, o processo está parado há 7 meses no TCU só para homologar, porque aí nós poderíamos ter a data do início dessas obras, a programação do retorno dessas obras, mas não anda a repactuação e aí vem o reajuste de 3,73, aumentando o pedágio, que está causando indignação em toda a população do Mato Grosso do Sul. E eu trago aqui também, presidente, e aí é importante, houve um caso semelhante, e aí é por isso que eu venho fazer esse pedido, teve um caso semelhante no Rio de Janeiro, tá? E lá no Rio de Janeiro o MPE entrou com uma ação e depois o MPF entrou em litisconsorte contra a NTT, proibindo, então estou com o acordo aqui, a decisão, recurso especial, inclusive no STJ, proibindo qualquer reajuste enquanto as obras de infraestrutura não fossem retomadas, lá no Rio de Janeiro. E é o mesmo caso nosso aqui. Então eu vou propor, presidente, e eu já pedi inclusive para a minha assessoria verificar, mas acho que a casa podia ver isso, se é a PGE, para entrar com uma ação judicial, com um pedido de liminar, suspendendo o reajuste do pedágio. Eu acho que essa é uma decisão que nós temos que tomar. Não é concebível você ter reajuste de pedágio se nem sequer nós temos informação da repactuação, da programação. Já foi um absurdo concordar, depois de tantos anos a CCR sem cumprir o seu compromisso feito na licitação, veio com informação de desequilíbrio e tal, mas já é um absurdo ter que concordar com a repactuação. Entendemos nessa reunião, e teve audiência pública nessa casa, que a repactuação seria mais rápido do que uma nova licitação, e por isso foi decidido isso. Só que a repactuação não acontece, sequer a decisão do TCU dizendo, faça o contrato, o cronograma é esse, e aí vem o reajuste do pedágio. Daqui a pouco vai passar mais um ano, vai vir mais um período inflacionário, vai vir mais um reajuste desse pedágio e nós vamos continuar vendo mortes, a rodovia sem duplicação, sem terceira faixa, sem melhoria nenhuma, só manutenção. Quando esse valor foi contratado lá, o valor do pedágio lançado não era só para manutenção. Se fosse para manutenção, que ficasse a manutenção com o governo federal. Quando fez a licitação, era manutenção e investimentos, e vários investimentos. E esses investimentos não estão acontecendo. Então, se nós ficarmos aguardando informação, nós não vamos chegar no denominador comum nenhum. Então, eu vou pedir, senhor presidente, para que faça uma análise pela assessoria jurídica da nossa casa, a possibilidade, quem tem competência legal para entrar com uma ação de obrigação de fazer, com liminar, suspendendo esse reajuste. Ou a PGE, não sei se
se a própria casa teria legitimidade ativa para isso, mas eu sei que a PGE tem. Ou o próprio Ministério Público, a gente provocar o doutor Romão, que é o nosso Procurador-Geral de Justiça, para que nós entramos. Suspende. Eu garanto que se a gente suspender o reajuste, vai vir uma decisão rápida, vai assinar esse contrato e nós vamos ter um cronograma para dar satisfação para a sociedade de quando vai ser e quando vão ocorrer e quais obras vão ocorrer de melhoria da via. Pois é, e o deputado Paulo Corrêa, por sua vez, apoiou esse pedido do deputado Caravina, disse que a assessoria jurídica da casa deve ser consultada inicialmente antes de provocar ou o Ministério Público ou a PGE a propor uma suspensão desse reajuste no pedágio. Entendo que nós vamos consultar a nossa consultoria jurídica aqui para podermos saber quem é que pode, quem não pode. E eu entendo que a PGE com certeza pode exigir isso. É importante que a gente possa falar com o doutor Romão, nosso Procurador-Geral de Justiça, mas também é importante que a gente consulte, e participou conosco aqui naquela audiência pública, que Vossa Excelência estava presente com o presidente, que era o Rachioca, deputado Rachioca, a bancada federal. Sim. Porque também a bancada federal se somando a essa solicitação, e eu acho que é um pedido de todos os 24 deputados, todos os 8 da bancada federal, né, e mais os 3 senadores. Eu acho que é importante o senhor fazer essa articulação para que a gente chegue aí num denominador comum. Acho que a hora que suspender, senta na mesa para conversar. Estou de acordo com Vossa Excelência. Pois é, uma informação, logo no finalzinho da sessão, o deputado Júnior Mock, ele que é membro daquela comissão temporária que está acompanhando a concessão da BR-163 aqui em Mato Grosso do Sul, inicialmente era uma comissão temporária especificamente para uma audiência pública, mas que depois foi convertida para acompanhar a concessão como um todo. O deputado Júnior Mock, então, anunciou na sala de reuniões da presidência, aqui na Assembleia Legislativa, na quinta-feira, às 8 horas da manhã, uma reunião para tratar de possível medida judicial para reverter o aumento do pedágio. Então, já agenda essa semana aqui no Poder Legislativo, na quinta-feira, 8h30 da manhã, pela comissão temporária, para tratar desse assunto. 11h43 em Mato Grosso do Sul, a gente segue ao vivo aqui com Redação Final. Agora para falar de Previdência Estadual. Deputado Paulo Duarte, que faz parte da comissão temporária que está acompanhando também a situação da Previdência Estadual, anunciou que amanhã representantes dos servidores aposentados, devem se reunir com o secretário de Administração do Estado. Amanhã, às 14 horas, eu estive ontem uma reunião com o secretário Fred, da administração, o deputado Paulo Corrêa. Então, amanhã, 14 horas, a comissão que está fazendo o monitoramento, acompanhamento do déficit previdenciário, terá uma reunião com o secretário Fred. Obviamente que essa reunião, o convite é extensivo a todos os deputados e deputadas. E na próxima semana, possivelmente na terça-feira, faremos uma reunião com a comissão de aposentados para discutir efetivamente uma proposta da Assembleia para essa questão dos aposentados. Então, amanhã, deputada Gleice, que está aqui no plenário, 14 horas, né, os outros membros, Pedro Oceano Neto e deputado Roberto Rachioca, amanhã, 14 horas, no gabinete do secretário Fred, de Administração. 11h44, a gente segue com Redação Final também para falar de um outro assunto trazido ao plenário pelo deputado Paulo Duarte. Na verdade, um assunto que já esteve presente na semana anterior, que são os fios, o emaranhado de fios nos postes, não só de Campo Grande, mas em todo o estado. O deputado Paulo Duarte, inclusive, exemplificando esse excesso de fios, voltou a criticar esse assunto e disse que é preciso buscar uma solução, uma regulamentação para esse emaranhado de fios, essa terra de ninguém que estão os postes aqui no nosso estado. Vamos dizer que isso aqui seja um poste. Poste é numerado, 42353. É um poste. E aqui essas plaquinhas são das operadoras que chegam lá no poste e começam a colocar os fios. Aqui tem cabo óptico da Claro, da Oi, da GVT, de um nome que eu nem sei.
Até um tempo atrás, deputada Gleice, era meia dúzia de operadoras. Hoje tem centenas. Então a pessoa, como é que funciona? Deveria ter autorização, bonitinho, não. Hoje tem as operadoras que estão aqui, que existem, e tem as clandestinas, que você não vê marca nenhuma nos postes. Então eles chegam lá, sem autorização algumas vezes, e coloca lá o fio da determinada operadora. Às vezes, por exemplo, nós estamos evoluindo agora para o cabeamento óptico, né? Então, não são mais esses fios grossos aqui de cobre. Então, chega uma operadora, ó, agora a nossa velocidade vai aumentar e nós vamos fazer outro tipo, colocar outro tipo de equipamento. Eu esqueci o nome desse negócio, se alguém puder me ajudar. Como é que chama isso aqui, Paulo? Fibra ótica, isso. Muito obrigado, engenheiro Paulo Correia. Eu sou economista. Então, assim, aí chega lá, tá aqui, esses fios de cobre, os mais antigos. Aí chega lá, a empresa vai colocar a fibra ótica, que é isso aqui, ó, fininho, com uma velocidade muito maior. Só que ele vai lá, ele não tira essa coisa aqui. Ele vai lá, larga isso aqui que vira lixo e coloca a fibra ótica. Então, assim, se a gente passar pela cidade, qualquer lugar, aqui no parque, anda aqui, tem aqueles cabos que estão quase no chão, tem coisa que não tem nenhuma utilidade, e ninguém, é uma terra de ninguém, porque aí eu fui à Energisa, falei com o presidente, a Energisa notifica, e eles não estão nem aí, as operadoras não dão bola. E se a Energisa for lá e cortar um cabo errado, as pessoas ficam sem internet. Ou seja, nós estamos diante de um problema que é essa esculhambação, porque as agências reguladoras, elas são uma peça de ficção, essas agências. Eu nunca vi um fiscal aqui da ANEEL, da Anatel, não tem estrutura nenhuma. Então, essas operadoras fazem o que bem entendem. Então, isso aqui talvez só vai ter uma providência mais enérgica quando morrer alguém. Já houve acidente de fios pendurados. Então, assim, eu convido qualquer um a andar pela cidade, ao que sair daqui hoje, e olha, observa, qualquer lugar, aqui dentro do parque, é uma esculhambação, é isso aqui, ó, olha isso aqui. Bom, e o deputado Pedro Kemp lembrou que existe um projeto de autoria dele tramitando aqui na Assembleia Legislativa e que traz uma regulamentação para a instalação de fios nos postes em Mato Grosso do Sul. No ano passado, eu apresentei um projeto de lei sobre essa matéria. Eu vi. Né? Aqui o projeto 183/2023, que estabelece como risco ao meio ambiente a presença de fios sem utilização em postes de sustentação da rede de energia elétrica em Mato Grosso do Sul e estabelece multa às empresas que deixarem a fiação em desuso na rede. Eu espero que com a explanação que Vossa Excelência fez hoje com esse pronunciamento, né, a CCJ possa se sensibilizar com esse assunto e fazer o nosso projeto tramitar, né, porque nós apresentamos o projeto já tem um ano, né, e ele está ali parado na CCJ. Eu não sei, tem alguns projetos nossos que precisam de um empurrãozinho de vez em quando, porque parece que não é prioridade da comissão, né? Então, é um projeto importante, já temos relatos de acidentes que aconteceram, né, de pessoas que acabam se ferindo nesses fios que estão pendurados e arrastando no chão, nesses postes, sem falar da poluição também que causa, né, aquele amontoado de fios sem utilização nenhuma, sem finalidade, e realmente é um assunto que merece a atenção do poder público.
Pois é, o deputado Paulo Duarte tinha falado um pouquinho antes sobre as agências reguladoras, né, que fiscalizam esses serviços públicos, que na verdade são serviços públicos delegados. O deputado Paulo Corrêa, por sua vez, disse que há uma negociação para que a AGEMES, que é a agência estadual e que também faz a regulação de serviços públicos, seja a responsável pela fiscalização desse assunto aqui no nosso estado. Parece que não mexeram, mas já mexeram. A Energisa, por exemplo, hoje já tem uma regulação sendo feita através de uma passagem de trabalho da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, para a AGEMES. Vossa Excelência sabia isso? Sim, eu conheço. Então eu proponho assim, que a gente chama aqui o nosso presidente Carlos Alberto de Assis, presidente da AGEMES, e que a AGEMES possa estar assumindo essa parte também, porque eu queria colocar mais um negócio aqui na discussão. Quem lucra com os penduricalhos? Vossa Excelência está propondo discutir isso. Sim. Quem lucra? Cadê o imposto que tem que ser pago para as prefeituras? E Vossa Excelência foi prefeito lá de Corumbá. Se é clandestino, não paga imposto. Pendura e não paga ninguém. Por quê? Porque pendurou no poste. A Energisa briga, não tem poder de polícia, o deputado Paulo Duarte falou. Então, eu acho, deputado, carece uma discussão mais profunda. Eu acho que a gente chama a GEMES para discutir. Acho que Carlos Alberto coloca a área técnica dele para poder estar colaborando com isso. Pois é, né? Um assunto que com certeza vai continuar rendendo e a gente sempre vai repercutir aqui na TV Alemes. 11h52. Então é isso, a gente vai seguindo para o encerramento da edição de hoje aqui do Redação Final, agradecendo muito a sua companhia nessas 50 edições de Redação Final aqui na TV Alemes, sempre ao vivo após a sessão plenária. Lembrando que amanhã, quarta-feira, você já deve saber, 7h45 tem primeira discussão com a Marité Couto, com o Gustavo Fax, porque às 8 horas da manhã tem reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e às 9 horas da manhã a sessão plenária. Outras notícias também no nosso site, o www.al.ms.gov.br. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e a gente está de volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau!